Olá, Ulício Souza, obrigada. Estamos chegando para mais uma manhã legal. Muito obrigada. Eu sou a Vera Lima, jornalista da Central Eficaz de Notícias. É um prazer estar aqui. E olha, gente, hoje o assunto é quente. Vamos falar de uma situação que envolve a vida das pessoas. Se você não tem na sua família, certamente conhece alguém, tem alguma amizade profunda que vive essa situação da dependência química das drogas. Então, olha, estou trazendo aqui para um bate-papo conosco o Dr. Bruno Costa. Ele é médico, psiquiatra, trabalha na Clínica Novos Rumos e tem muita informação a dar a gente a respeito desse assunto. Dr. Bruno, bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Vera. Bom dia a todos. Temos dados aqui, dados abalizados, de que 35 milhões de pessoas sofrem no país transtornos associados ao uso de drogas. É muita gente sofrendo com isso, né? Então, a gente precisa muito de esclarecimento nesta área. Doutor Bruno, a dependência química, ela está presente em uma camada mais específica da sociedade? A gente tem muita aquela ideia de que dependência química, de drogas, é um problema das classes menos favorecidas, daqueles que estão em vilas, favelas. Bom, Vera, antes da pandemia do coronavírus, a gente já vivia uma pandemia da dependência química, né? Uma doença grave, extremamente prevalente na nossa sociedade, no mundo inteiro. Só que com a pandemia, né, com todas as mudanças que a gente presenciou na pandemia, o consumo de álcool e drogas ele aumentou muito e, consequentemente, né, os casos de dependência química mais graves e as internações também. A dependência química, ela escolhe uma parte da sociedade? A dependência química ela não escolhe raça, cor, classe social, né? Ela está em toda a sociedade. É um erro a gente pensar, por exemplo, com a questão do crack, que é uma droga né, que é usada por pessoas mais pobres. Hoje em dia, isso não existe mais, né? Quando o crack, por exemplo, chegou, realmente ele chegou primeiro nas classes mais pobres, mas hoje isso não tem mais diferenciação, né? Gente, é muito sério, você viu? Dependência química, problemas de drogas estão em todas as partes da sociedade, de acordo com o Dr. Bruno. E essa também é uma informação que vem aí de relatórios das Nações Unidas sobre drogas e crimes. Realmente uma situação que impacta a vida de todo mundo. E agora, Dr. Bruno, será que você pode falar para a gente a dependência química, quem ela ataca mais, homens ou mulheres? O que a gente vê de diferença ainda com relação a homens e mulheres, né? A gente percebe que a dependência química ela é mais prevalente nos homens, mas as mulheres estão alcançando os homens já nessa estatística também. A gente sabe que na Clínica Novos Rumos vocês atendem muitos homens, mas já tem mulheres também aí fazendo o tratamento? A gente já está há 15 anos, né, com esse trabalho de reabilitação de dependentes químicos e, com o passar do tempo, é notório como a procura de vagas, né, para mulheres vem aumentando progressivamente. Hoje ainda temos, né, mais vagas masculinas do que femininas, mas a tendência é que isso, talvez no futuro próximo, se iguale. Outra situação que a gente precisa esclarecer que é muito importante. O que é mais comum? Quem chega aí na Clínica Novos Rumos, normalmente chega em que estágio, precisando de que tipo de atendimento? O alcoolismo também é uma droga silenciosa que a gente sabe. Então, ela impacta muito a vida das pessoas. Normalmente, quem entra por aí está buscando solução para que tipo de situação envolvendo as drogas? A gente tem diferentes situações, né, que são muito comuns na nossa prática clínica. O álcool, sim, é extremamente comum, né? O álcool ele pega tanto homem quanto mulheres, mas numa faixa etária um pouco mais ali da quarta, quinta década de vida, né, para frente, onde geralmente as pessoas começam a ter problemas graves com o álcool. Nessa faixa etária mais baixa, entre 18, acima de 18 até uns 30 anos, a gente vê muita cocaína, crack. E uma coisa que é importante a gente falar, que as pessoas às vezes não dão devido valor,
é a questão da medicação, né? Ou misturado com álcool e outras drogas, ou simplesmente a medicação. O uso abusivo de medicamentos também tem levado muitas pessoas a quadros graves de dependência química. Agora, gente, nós vamos falar do tratamento, como é que é feito. Eu queria que o Dr. Bruno explicasse para a gente sobre esse tratamento. Ele é longo, é um tratamento que demora muito. Como é que é feito? A pessoa fica internada, precisa de passar por cuidados especiais. A família também precisa estar envolvida nisso. Como é que é, Dr. Bruno? Eu acho que o primeiro passo, né, quando você está diante de uma situação dessa, dentro da sua própria família, é buscar um auxílio profissional, né? O primeiro ponto seria buscar um psicólogo, um psiquiatra, né, que seja especialista em dependência química, que tenha essa experiência, para que ele possa ouvir a história, entender todo o contexto e emitir algum parecer com relação, né, a qual seria a melhor conduta de tratamento, né? A gente tem o tratamento ambulatorial, que são só as consultas com psicólogo, com psiquiatra, né? Usa-se às vezes alguns medicamentos. Temos o hospital dia, né? Que a pessoa passa o dia e volta. Temos outras alternativas, né? Como muitas pessoas buscam apoio religioso, apoio de grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Porém, em alguns casos mais graves, né? Principalmente quando existem situações de risco, a internação muitas vezes tem que ser indicada. E agora nós vamos falar do seguinte: a Clínica Novos Rumos, gente, ela está em Betim, mas ela atende de uma forma ampla o Brasil todo, e a gente sabe que até gente que está fora do país. Eu queria saber sobre a maior incidência de dependência química aí com vocês. O que seria? Traz essa informação para a gente, porque eu imagino que muita gente que está nos ouvindo precisa de informação a respeito disso. O que é mais perigoso? Porque às vezes a gente pensa que é, sei lá, o crack, a cocaína, e pode ser às vezes uma droga que a gente pensa que nem é droga, como um remédio, por exemplo, né? Temos o álcool. Fala da incidência para nós, doutor Bruno. Como a gente falou no início, né? Hoje não escolhe mais classe social, não escolhe mais local. Hoje, inclusive, cidades muito pequenas, né? Que às vezes são até desconhecidas, nós já temos problemas graves de dependência química. É lógico que a concentração maior fica realmente aqui na região metropolitana, né? Porque é uma região mais populosa, então a incidência vai ser maior, mas aquela crença que a gente tinha antes de que a cidade interior é tranquila, não tem, tem também, e assim, você pode, né, a gente não tem dúvida de que o problema já se espalhou para todos os lugares. E agora, gente, olha, eu li uma matéria uma vez, que era o seguinte, diziam que se você toma um copo de cerveja 3 vezes na semana, talvez já esteja aí começando um hábito, né? Uma situação que vai te levar para um alcoolismo. Eu queria saber do Dr. Bruno se isso faz sentido. Bom, os critérios médicos, né, para se definir uma dependência, eles são muito bem definidos, né, pela Organização Mundial de Saúde, na classificação internacional de doenças. Inclusive, o alcoolismo não é simplesmente aquela pessoa que bebe todos os dias, né? Tem outras modalidades de alcoolismo, por exemplo, que também se enquadram nesse perfil. Nesse exemplo que você me disse, né, uma pessoa que faz uso de uma quantidade pequena, né, 3 vezes na semana, certamente o organismo daquela pessoa vai se acostumar com a presença daquela substância, né? Então, esse uso contínuo, não acredito que vai trazer nenhum tipo de problema em questões comportamentais, que eu acredito que seja o pior problema da dependência química, são os comportamentos que a pessoa desenvolve, né? Então, eu, particularmente, na prática clínica, não caracterizaria essa situação como um quadro de dependência, mas seria uma situação para se ter uma atenção. Olício, um abraço para você, gratidão, meu querido, por abrir as portas, por abrir esse canal importante da Rádio Web Sabará para a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, mais uma vez. E a gente volta na próxima semana ainda com o Bruno Costa, esse médico psiquiatra de referência em Minas e no Brasil, falando para a gente dessa questão que impacta a vida das pessoas. Um abraço, Olício.